And we want to continue teaching on the authority of the E believer. vamos continuar ensinando a respeito da autoridade dos crentes. Now turn with me to Ephesians chapter Abra 6. suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 6. 6. Everybody turn to Ephesians chapter 6. Todos vocês abram a Bíblia em Efésios, capítulo 6. Now again, I encourage you to take notes, Eu gostaria de encorajá-los, vocês a fazer anotações. because you'll learn more as you take notes. Porque você vai aprender mais quando você anota. And then you follow me in your Bible, E você me siga na sua Bíblia. because I'm the kind of preacher that likes to teach. Porque eu sou um tipo de pregador que gosta de ensinar. Now, when we talk about the authority of the believer, Quando nós falamos a respeito da autoridade dos crentes, there's one great question that comes up. existe uma grande questão que vem. Somebody says, oh, that sounds great to have all that authority. Algumas pessoas dizem, isso está muito maravilhoso ter essa autoridade. I wish all that were true. Eu gostaria se isso fosse verdade. They say, I'd like to have authority over my Eu finances. gostaria de ter autoridade sobre a minha situação financeira. I'd like to have authority over Eu sickness. quero ter autoridade sobre a minha doença. But the question comes, A questão vem, why don't we have that authority? por que nós não temos esse tipo de autoridade? Why does it seem like many times we're defeated? Por que muitas das vezes nós somos derrotados? The answer is the devil. A resposta é Satanás. The answer is the devil. A resposta é Satanás. The Bible says that we're in a warfare. A Bíblia diz que nós estamos em uma guerra. The devil is still fighting. O diabo continua lutando. Jesus already beat him, Deus tem realmente derrotado a Satanás. but the devil is not giving up. Mas o diabo, ele nunca desiste. He's already been defeated, Ele está sempre derrotado, but he still tries to mas ele fight. sempre está tratando de querer nos lutar. And he doesn't fight God anymore. Ele não luta mais contra Deus, He fights us. mas ele luta contra a gente. He wants to fight God's people. Ele quer derrotar o povo de Deus. All right, Ephesians 6. Efésios capítulo 6. And I want to look at verses 10, 11, and Eu 12. quero ler capítulo 6, versículo 10, 11. I'll begin with verse 10. Eu vou começar no versículo 10. I'll read it in English, Eu vou ler em inglês. and then you listen to Brother E Santos. vocês ouçam, irmão Santos. All right, verse 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the plans of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. 10, 11, and 12. All right. Não demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amen. Amém. Now the Apostle Paul's talking about the authority of the believer. O apóstolo Paulo está falando a respeito das autoridades dos crentes. He said, if you're going to have your authority, Ele diz, se você, para ter sua autoridade, if you're going to wear that crown of glory, se você colocar a sua coroa de glória, you must do one thing. você primeiro precisa fazer uma coisa. You got to put on the armor of God, Precisa colocar a arma de Deus. because we're in a battle. Porque se não tivermos a arma de Deus, We're in a battle. nós vamos ser... We're in a warfare. não vamos ter aquela força para The lutar, devil porque is- temos que lutar. The devil's fighting against O us. diabo está lutando contra a gente. And he says, if you want to keep your crown of glory, Se vocês querem guardar a sua coroa de glória, you got to stand strong. tem que estar forte. Now listen to me. Ouça-me, Don't look around. não olhe para os lados. Look at me. Olhe para mim. You have the authority. Você tem autoridade. I want you to repeat this out loud. Eu quero que você repita isto alto para mim. I have authority. Eu tenho autoridade. Again. Uma Mais alto. Who has the authority? Quem tem autoridade? You do. Vocês têm. Now, let me show you what some Christians do. Deixa eu mostrar para vocês como os muito crentes faz. The devil attacks O them, diabo ataca ele. and you know what they do? Sabe o que ele faz?
They say, oh, God, help me. Ele fala, oh Deus, me socorra. That's not right. E não está certo. That's not right. Isso não está certo. Who has the authority? Quem tem autoridade? You do. Você tem. Now look in your Bible. Olha na Bíblia. Look in your Bible. Olha na Bíblia. Verse 11. Versículo 11. It says, you put on the armor of God. Você põe a arma de Deus. You put it on. Você põe a arma de Deus. You've got to put it on. Você tem que colocar as armaduras de Deus. God is not going to put it on for you. Deus não vai colocar as armaduras dele em você. He's not going to put it on you. Não, ele não vai colocá-lo. You got to put it Mas on. você tem que pegar as armaduras de Deus e revestir as armaduras de Deus. There was a time I didn't know about this. Existia tempo que eu não sabia a respeito disso. And whenever the devil would attack me, Quando o diabo me atacava, here's how I would pray. eu então ia orar. Oh, God, help me. Oh, Deus, me socorre. I didn't get any help. E eu não pegava socorro. I said, oh, God, help me. Oh, Deus, me socorre. I didn't get any help. E Deus não me socorria. Oh, God, please Oh, help Deus, me. me socorre, por favor. Nothing happened. Nada acontecia. Then I found in the Bible. E eu então encontrei na Bíblia. God's already given me his armor, Deus já nos deu as suas armaduras. but I got to put it on. Mas eu tenho que colocar, revestir elas. I got to put it on. Eu tenho que colocar elas sobre mim. So now when the devil attacks Quando o me, diabo me ataca, I take authority. eu tenho autoridade. Jesus gave me Deus authority. deu minha autoridade. And so I turn to the devil Então eu vou para Satanás. and I say, I rebuke you, Eu devil. digo, diabo, eu te repreendo. In Jesus' name, Em nome de Jesus. I rebuke you. Eu te repreendo. I put on God's armor Eu ponho as armaduras de Deus sobre and I mim. take authority. Eu tenho autoridade. In Jesus' Em name, nome de Jesus. I take authority. Eu tenho autoridade. Amen. Amém. Now if you don't do that, Se você não faz isso, the devil's going to defeat o you. diabo então vai te derrotar. Yes, you have authority. Se você tem autoridade, Yes, you have the armor of se God, você tem a arma de Deus, but you're going to have to use it. você tem que usar isso. Let me give you an example. Deixa eu dar exemplo. This morning when I woke up, Essa manhã, quando eu caminhava para fora, this coat was hanging in my closet. esse paletó estava pendurado no guarda-roupa. It was hanging up in my closet. Ele estava pendurado no guarda-roupa. It was my coat. Isso é meu paletó. It was mine. É meu. But I had to do something. Eu preciso fazer alguma coisa. I had to take the coat Eu tenho que abrir o guarda-roupa, and I had to put it on. tirar e vestir o paletó. I had to put the coat on. Eu tenho que colocar o paletó sobre mim. Now God's given you his armor, Deus tem dado para você as suas armaduras. but you got to put it on Mas você precisa vestir a armadura de Deus every day. todo dia. You got to put it on. Todo dia você tem que se vestir das armaduras de Deus. Amen. Amém? If you try to beat the devil without your armor, Se você procura a derrotar a Satanás com as suas próprias armas, if you go out without your armor on, se você vai lutar contra Satanás com suas próprias armas, he's going to shoot at you ele vai te atirar, and it's going to hit you. ele vai te acertar. But if you'll take your Agora, authority se você pega a sua autoridade and put it on e põe as armas de Deus and rebuke the devil, e repreenda Satanás, you'll win. você vai ser ganhador. You'll win Você vai ser ganhador over your finances, ou sobre a sua situação financeira, over sickness, sobre a doença, over everything. sobre todas as coisas. Amen. Amen. Amém. Amém. Now look in Amém. your Bible. Olha na sua Bíblia. Verse 11 says, put on the armor of God. Versículo 11 diz: ponha as armaduras de Deus. Why? Por quê? Look at verse 12. Olha versículo 12. It says, we wrestle not with flesh and blood. Porque nós não lutamos contra carne e sangue. You see, your problem is not your husband or your wife. O seu problema não é a mulher e o marido. That's not your problem. Não é o problema. You say, they give me a hard time. Ele me faz às vezes muitas coisas difíceis. That may be true, Talvez seja verdade. but that's not your problem. E isso não é o seu problema. You say, oh, I can't seem to get a job. Olha, eu não posso pegar trabalho. Nobody will give me a job. Ninguém me dá trabalho. That's not your problem. Isso não é seu problema. Your problem is spiritual. O seu problema é espiritual. Your problem's in the spirit O seu realm. problema está no espírito. It's not those people won't give you a job. Não é essas pessoas que te dão o trabalho. It's the devil won't O give you a job. diabo é que não quer que você consiga trabalho. And so what you have to do A única coisa que você tem que fazer, is you have to get mad. você tem que ficar nervoso,
mad at the devil. nervoso contra o diabo. And you have to put your armor E on, colocar sua arma and in prayer, e orar you have to say, devil, e dizer, diabo, you take your hands off my você job. tira as suas mãos sobre o meu trabalho. I rebuke you. Eu te repreendo. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Take your hands off. Tira sua mão longe de mim. Then you got to do something else. Você tem que fazer mais alguma coisa. You have to loose your job. Você tem que então agora Set your job free. e dizer, trabalho, eu ponho você livre. The Bible says we can bind and loose. A Bíblia diz que nós podemos atar ou soltar. We can bind and loose. Ou nós podemos atar, amarrar ou soltar. Now listen to me. Ouça-me. God's not going to do it for you. Deus não vai fazer isso para você. You've got to put your Você armor on. precisa colocar, fazer isso. Amen. Amém? So get your eyes off the physical. Ou tira os seus olhos fora das coisas físicas. Look at verse 12. Olha o versículo 12. It says we wrestle not with flesh and blood. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Then who are we wrestling with? Então, para quem nós lutamos? Lutamos contra quem? Contra quem? Who are we fighting? A quem nós vamos lutar? Spiritual powers. Nós lutamos contra os poderes espirituais. Invisible powers. É poder invisível. Who are they? Quem é isto? Quem é isto? It's the devil É o diabo and all the demons. e todos os demônios. They're fighting. Eles estão lutando. You can't see them with your Você eyes, não pode ver com seus olhos. but they're fighting you. Mas ele está lutando contra vocês. They don't want you to get saved. Ele não quer que vocês sejam salvos. They don't want you to have victory. Ele não quer que você tenha vitória. They don't want you to have money. Ele não quer que você tenha dinheiro. They don't want you to have any Ele não blessing. quer que você tenha nenhuma bênção. They're fighting against Ele está you. lutando contra você. But you can win Mas você pode ter vitória with the armor of com God. as armas de Deus. Amen. Amém. Now, when you begin to understand your authority, Quando você começar a entender a sua autoridade, you can stop the devil. então você poderá parar Satanás. But if you think God's going to do it all, Mas você pensa às vezes que Deus tem que fazer isto, you're going to be defeated. então você vai ser derrotado. You got to take the Você authority. tem que ter autoridade. Amen. Amém? Amen. Amém? Now let's talk about your armor. Vamos falar a respeito das suas armaduras. Look at verse 13. Olha o versículo 12, 13. Everybody look at your Bible. Todos vocês olhem na Bíblia. It says, take unto you the whole armor of God, that you may be able to stand in the evil day, and having done all, stand. Verse 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firme. Amen. Amém. Now, what is the evil day? O que é o dia mau? What is the evil O que day? é o dia mau? The evil day is any day the devil's attacking you. O dia mau é qualquer dia em que o diabo te ataca. Anytime the devil's attacking you, Toda vez que o diabo te ataca, that's an evil day. isto é dia mau. He tries to knock you down. Ele quer te colocar no chão. He wants to throw you down. Ele quer colocar você no chão. But you got to put on the armor of Mas God você precisa então colocar as armaduras de so you Deus. can stand. Então você vai ficar de firme. Stand strong. Ficar firme e forte. Amen. Amém. Now I want you to listen. Eu quero que vocês ouçam. The Bible says it's God's armor. A Bíblia diz que as armaduras de Deus It's really not your armor. não é a sua armadura, It's God's armor. mas é a armadura de Deus. Now let me explain what that means. Deixa eu explicar para você o que significa isso. This is the same armor that Jesus wore. Esta foi a mesma armas que Jesus usou. When Jesus fought the devil, Quando Jesus lutou contra Satanás, this is the same armor. esta foi a mesma arma que ele usou. Now Jesus took his armor Jesus pegou as suas armaduras and he gave it to you. e deu para vocês. Now whenever the devil sees that armor, Quando o diabo vê essas armaduras, he says, I remember that armor. ele vai pensar, olha, eu estou lembrando que essas armas. He says, Lembra oh, I essas remember armas? that armor. Eu lembro essas armas. I remember that armor beat Eu me. lembro que essas armas foram usadas para me derrotar. You see, the devil doesn't know who's in Então the o armor. diabo não quer saber quem está vestindo as armas. He doesn't know you're in the armor. Não, ele não está sabendo isso. He thinks Jesus is in Ele the está armor. pensando que Jesus que está ali, porque ele está vendo as armas que derrotaram ele. Because it's the same armor. Porque as mesmas armas que Jesus derrotou a So Satanás, he sees you coming in the armor. ele está vendo você às vezes andando, caminhando com aquelas armaduras, And he doesn't know you're in it.
Ele não está sabendo que você está ali dentro. He thinks it's Jesus. Ele está vendo ali Jesus. And he gets afraid. Ele começa a ficar com medo. He says, that's Fica Jesus. com medo. That's é God's Jesus. armor. É arma de Deus. That's God's É armor. arma de Deus. And he'll run. Então ele corre. He'll run. Ele corre. Amen. Amém. Amen. Amém. But if you come out there with no armor on, Agora, se você vai enfrentar o diabo sem nenhuma arma, he says, oh, that's you. ele fala, eu te He conheço. says, I can beat you any Eu day. posso te derrotar você a qualquer momento. But Eu if te you put conheço. God's armor on, Agora, você coloca as armas de Deus em você, he doesn't know who it is. agora fica diferente. Ele sabe que ali não dá. Amen. Amém. Now, look at verse 14. Olha o versículo 14. Verses 14 through 18. Versículo 14 a 18. It talks about the armor. Fala a respeito de There's armas. different pieces of the armor. Diferentes peças de armas. There's different parts of the armor. Diferentes peças de armas. I wish I had enough time to teach on each part. Não há tempo para eu ensinar a respeito de cada parte das armas. I could spend hours on each Eu part. poderia estudar 1 hora, parte por parte. And each one of them is important. Cada uma dessas partes das armas é muito importante. But I've only got time to say a little bit. Mas eu tenho tempo para falar pouquinho sobre elas. Now let's look at them. Vamos então dar uma olhadinha nelas. Verse 14 says, stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness. Read verse 14 on that. Estais, pois, firme, tendo cingido vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Now let me explain those two pieces. Vou explicar pouquinho sobre essas duas partes. He says, put around your loins truth. Ponha sobre os seus ombros, The loin area os nossos ombros, a área dos nossos ombros is the reproductive area. é uma área de reprodução. This is how you reproduce. É uma área que você se reproduz. Now what's he saying? O que ele está dizendo? He's saying you've got to have truth. Você tem que ter verdade. If you want to be fruitful, Se você quer ter frutos, if you want to bear fruit in the Spirit, você quer ter frutos no espírito, if you want to have reproduction, quer ter reprodução, you got to have truth. tem que ter verdade. You got to be true to yourself, Tem que ter a confiança em você mesmo. and you have to be true to God. E então, assim, ser uma pessoa de Deus. If you make a mistake, Se admit it. você faz uma coisa errada, 1 minuto. If you're wrong, say so. Se você faz alguma coisa errada, Don't try to lie. não procure mentir. Just say, God, I was wrong. Fala para Deus, Senhor, eu fiz errado mesmo. You see, you'll never be fruitful. Se você You'll never be fruitful nunca terá fruto unless you're true, até que você seja verdadeiro, fale a verdade. unless you have the truth. Quando você tiver a verdade, This is the first piece. essa é a primeira parte. There's some Christians, they never say they're wrong. Há muito crente que pensa, eu nunca erro. They're proud. Ele está orgulhoso. There's some Christians, they lie. Há muito crente que às vezes mente. They're never going to be fruitful Então ele nunca vai ter fruto. because they don't have that part of the armor Porque on. ele não tem aquela parte da arma de Deus nele. So the first part of the armor A primeira parte da arma is you have to be honest. tem que ser honesto. You have to have truth. Tem que ter verdade. Amen? Amém? Now the second part A segunda parte is the breastplate of righteousness. é a parte da justiça. The breastplate covers this area. A parte da justiça que vai cobrir esta área aqui. This is where your vital organs are. Então, aonde estão os seus órgãos? This is where your organs are. Aonde estão os seus órgãos? And in the Roman days, No dia dos soldados romanos, they had on a piece of armor. ele tinha uma parte que cobria a coraça aqui na frente. Né? So if an arrow came, Se viesse, no caso, uma espada, uma lança, it wouldn't hurt him. não atacava ele. It would hit the armor. Batia aqui naquele pedaço de ferro e caía. Now he calls it the breastplate of righteousness. A parte de nossa a justiça, The righteousness. a justiça, You have to understand that you're você righteous. precisa entender que você precisa ser justiça. God has made you righteous. Deus tem feito você correto. But too many Christians always feel condemned. Mas muito crente toda a vida está pensando que está condenado. Maybe they're in a church that always says you're no good.
Talvez membros da igreja sempre estão dizendo para você, você não é bom, você é mau. Some pastors always preach bad news. Há muitos pastores que às vezes estão sempre pregando má notícias. They say, oh, you're no good. Você não é bom, Oh, you're a sinner. você é pecador. The Bible says you're A righteous. Bíblia diz que vocês são justiça, são justos. Not what you did, Não porque você diz, but what Jesus did. mas pelo que Jesus fez. Jesus made you righteous. Jesus nos fez justo. Now, if you always feel condemned, Se todas as vezes você está sentindo condenado, if you always feel unworthy, se toda vez você se sente derrotado, mal, if you always say, oh, I'm nobody, eu não sou nenhuma pessoa, well, God couldn't use me, Deus não vai me usar, I'm not important, eu não sou importante, the devil's going to defeat então o you. diabo vai te derrotar. But you got to put on the breastplate of Você tem righteousness. que colocar então se revestir da justiça de Deus. I want you to repeat this out loud. Eu quero que você repita alto comigo. I have righteousness. Eu tenho justiça. Again. Eu tenho justiça. Again. Eu tenho justiça. Now you got to put that on every day. Você tem que revestir da justiça de Deus todo dia. You say, but what do I do when I sin? Você poderá dizer, olha, o que eu vou fazer quando eu pecar? Go back to truth. Volte, Go back to the piece of truth. vai e pega a parte do fruto, And the truth. da fruto, And say, Father, e fala, Deus, I was wrong. eu estava errado, I sinned. eu pequei, Please forgive me. por favor, perdoa-me, In the name of em Jesus. nome de Jesus, Amen. amém. And then what does that mean? O que significa isso? That means you're forgiven. Isso significa que você foi perdoado, And you're righteous. e você é justiça, Amen. amém. Now look at the next verse. Vamos olhar outro versículo, Verse 15. 15. Verse 15 says, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. O calçar os pés da preparação do Evangelho da Paz. The gospel of peace. Evangelho de paz. You see, a soldier has to have good shoes. O soldado precisa ter sapato perfeito. In fact, bom sapato. soldiers wear boots. O soldado usa bota. What if you tried to go fight a battle without boots on? Ou como você vai fazer para lutar com soldados se você não tiver Shoes. sapato, bota? You couldn't run very fast. Você não vai fazer nada, você vai ter problemas porque está descalço. You'd be trying to fight the enemy, Você vai tentar lutar contra o inimigo, and your feet would get hurt. então o seu pé vai ser machucado logo. Now, what's Paul saying? O que o apóstolo Paulo disse? He's saying you've got to have something on your feet. Você precisa de ter alguma coisa nos seus pés. He calls it the preparation of the gospel of peace. E a preparação do Evangelho da Paz. It's the gospel of peace. Evangelho de paz. Peace. Evangelho de paz. Peace. Paz. It's not condemnation. Não é condenação. It's not a gospel of sickness. Não é o evangelho de doença. It's not a gospel of Não poverty. é o evangelho de pobreza. It's a gospel of peace. É o evangelho de paz. Peace. Paz. Peace. Paz. Amen. Amém. Now you got to have that on your feet. Nós temos que ter isso em nossos pés. Some Christians think it's called the gospel of poverty. Algum crente pensa que nós temos o evangelho de pobreza. I've heard some preachers say this. Eu tenho ouvido algum pregador falar assim: God don't want you to have anything. Deus não quer que você tenha nada. God wants you to be sick. Deus quer que você esteja bem pobrezinho. I've heard that preached. Eu tenho ouvido muito isso. You know what that does? Sabe o que eles fazem? It takes the shoes off the believer. Ele tira o sapato dos crentes. It causes them to trip. Porque então aí vai ter problema, vai andar todo torto, Instead of machucado. having peace, Ele não vai ter paz. they have confusion. E vai estar confundido. They think God's a bad God. Ele vai pensar que Deus é um Deus ruim. But you got to have the preparation of the Você gospel of peace. precisa ter a preparação do Evangelho da Paz. Amen. Amém. That's part of your armor. Este faz parte da sua arma. Now look at verse 16. Olha o versículo 16. Everybody look at verse 16. Todos vocês olhem o versículo 16. It says, above all, taking the shield of faith, wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amen. Amém. Now verse 16 says, above all. O versículo 16 diz, acima de nós. It says, above all.
acima de nós. The most important part of your armor A mais importante parte de nossas armas is the shield of faith. é o escudo da fé. The shield of faith. O escudo da fé. Now, I taught about strong faith. Isso fala a respeito de uma fé bem poderosa. I taught you 2 sessions on Eu faith. já falei para vocês 2 sessões sobre fé. You got to develop your faith. Você tem que crescer a sua fé. Faith is like a muscle. A fé é como se fosse a nossa musculatura. It can be built stronger. E para que seja bem forte, You can make construída your bem faith forte. stronger. Você precisa fazer a tua fé bem forte. Now look at verse Olha 17. versículo 17. Verse 16. Versículo 16. Verse 16. 16. It says, if you use your faith, say that. If you'll use your Se faith, você usar a sua fé, if you'll use your faith, se você usar a sua fé, you can stop all the fiery darts of the devil. você poderá parar todos os ataques de Satanás. You can stop all of them. Você pode parar tudo. All of them. Tudo. Amen. Amém. You see, the devil is shooting at you. O diabo está sempre lhe atirando. He's shooting arrows. Ele está sempre lançando lanças. He'll shoot an arrow of sickness. Ele lança lanças de enfermidade. He'll shoot an arrow of poverty. Ele lança setas de pobreza. He'll shoot an arrow of condemnation. Ele lança seta de condenação. He'll shoot an arrow of disease. Ele lança seta de enfermidades, doenças. He'll shoot an arrow of trying to make you feel no good. Ele lança seta de que para você não sentir bem, sentir mal. Now you've got to have your shield up. Você então precisa ter o seu escudo. Your shield of faith. Para que o escudo da fé. Because when you put faith up, Quando você põe a fé, that arrow hits faith então isso, a lança vai atacar a fé. and it falls to the ground. E vai cair em terra. You want to know something? Tem a ver alguma coisa? I'm not afraid of witchcraft. Eu não tenho medo de macumba. I'm not afraid of voodoo. Eu não tenho medo de feiticeiro. I'm not afraid of the devil. Eu não tenho medo de Satanás. You say, oh, you better be afraid. E alguém pode dizer, é bom que você tivesse medo. No, Eu não tenho medo. because I've got my shield of faith. Porque eu tenho meu escudo da fé. If somebody tries to put voodoo on Se me, alguma pessoa procura me lançar macumba, when they shoot a voodoo at quando me, ele lança a feitiçaria, it's going to turn right around and hit them. então vai passar, e meu escudo vai defender, vai passar, vai cair do outro lado. Hallelujah. Amém. If they try to put witchcraft on Se me, que ele quer colocar feitiçaria em mim, their curse will come back on them. então a macumba vai voltar para ele. Because when they try to shoot at Porque me, ele jogar a feitiçaria sobre mim, it hits my faith isso vai atingir a minha fé. and it goes back on E them. vai voltar para They ele. better not mess with me Não, ele não vai me atingir. because their curse will go back on Porque a them. macumba vai voltar para ele. Because I've got authority. Porque eu tenho autoridade. You've got Você authority. tem autoridade. Amen. Amém. We got more power than the devil. Nós temos mais poder do que Satanás. We got more power than the devil Nós temos mais poder do que Satanás. if we'll just use it. É somente nós usar esse We poder. just got to use it. Nós temos que usar esse poder. Now, verse 17. Versículo 17. Verse 17 says, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amen. Now, there's 2 parts of the armor here. Existem aqui 2 partes de armas aqui. One of them covers your head. Uma que vai cobrir sua cabeça. You got to have on the helmet of salvation. Você precisa ter o capacete da salvação. Now, that word salvation Essa palavra salvação, means more than just conversion salvation. isso é muito mais do que converter a salvação. It's more than just being saved. É muito mais do que ser salvo. That word means deliverance. Isso significa libertação. Total deliverance. Completamente libertado. Now, you got to have that on your head. Você precisa ter isso na sua cabeça. Why? Por quê? What's in your head? Por que na sua cabeça? Your mind.
Porque a sua mente, your thoughts. os seus pensamentos, You got to know that you're saved. você precisa saber que você está salvo. You got to know that God will save you Você from precisa sickness. saber que Deus salvou você da doença. You got to know God will save you from voodoo. Você precisa saber que Deus salvou você da macumbaria. You got to know God will save you from poverty. Você precisa saber que Deus salvou você da pobreza. You got to think like that. Você tem que pensar assim mesmo. That's what you got to think in your mind. Você tem que pensar na sua mente. Now, here's what the devil will do. Isso, o diabo faz assim. He'll try to put doubts in your mind. Ele começa a querer colocar dúvida na tua mente. He don't want you to have that helmet. Ele não quer que você tenha o capacete na cabeça. He said, I'm going to take that helmet off. Não, eu vou tirar o capacete desse crente fora. He says, I'm going to get you. Eu vou te pegar. I'm going to hurt you. Eu vou te atacar. You're not any importance. Você não é muito importante. God don't like you. Deus não te gosta. I want to get your helmet. Eu vou pegar seu capacete fora. You know what you do? Sabe o que você faz? You put your helmet on Você põe o seu capacete. and say, I got the helmet of salvation. Eu tenho agora o capacete da salvação. Devil, Diabo, I'm delivered from you. eu te mando para longe. I've been set free from you. Eu estou livre de você. And I know it in my mind. Eu conheço a minha mente. I'm sure of it. Eu estou seguro. I'm positive of it. Eu penso positivo. You can't have me. Você nunca vai me ter. Amen. Amém. That's part of your armor. Isso é uma parte das armas. Now, the second part he says A here, segunda parte diz aqui, look at verse 17. olha o versículo 17. He says, the sword of the Spirit, A espada do Espírito, which is the Word of God. que é a palavra de Deus. Now, this is a different kind of a sword. Isso é tipo diferente de espada. Most swords are carried on the side. A maioria das espadas são carregadas desse lado aqui. In the army, they put a sword on their side. No exército coloca as armas aqui. But this sword doesn't go on the side. Mas essa espada não vai no lado. You know where this sword goes? Sabe onde essa espada vai? In your mouth. Vai na sua boca. In your mouth. Na sua boca. Because he says the sword of the Spirit, Porque diz que a espada do Espírito, which is the Word. que é a palavra. The Word. A palavra. The Word. A palavra. The Word of A God. palavra de The Deus. Word of A God. palavra de Deus. So what I have to do O que eu tenho que fazer, is I have to take God's eu promises. tenho que pegar a promessa de Deus. I have to take the Word of God Eu tenho que pegar a promessa de and have to Deus speak it out my e mouth. falar a palavra de Deus na minha boca. I got to say it out loud. Eu tenho que falar isso alto. I do this all the time. Eu faço isso todas as vezes. Sometimes I'm by myself. Algumas vezes eu mesmo I walk around my room estou dando volta, and I just volta do meu speak God's quarto Word. e começo a falar a palavra de Deus. I said, Father, Deus, I thank you that all my needs eu obrigado por todas as minhas necessidades. are being supplied by Porque Christ. as minhas necessidades serão supridas por Cristo. I'll turn to Psalm 91 Eu volto para o Salmo 91 and I'll just quote it out loud. e começo a falar o Salmo 91 alto. I'll just read it out loud. Eu começo a falar alto. Why? Por quê? Because it's a sword coming out my mouth. Porque a espada sai para fora da minha It's boca. power coming out my É mouth. poder que sai para fora de minha boca. Do you remember in our first session, Você sabe, lembra a nossa primeira sessão aqui? we saw in Psalm chapter 8, Nós falamos sobre Salmo, the first two verses, os dois primeiros versículos, it said out of the mouth of babes. que fala que é a respeito da boca das Out of crianças, the mouth, da boca, out of the mouth da boca, comes strength venha o perfeito and power e para o poderoso to defeat the devil. para derrotar a Satanás. That's our sword. Isto é espada. That's our power. Isto é espada. You got to speak it. Você tem que falar. Your mouth is just like a A rifle. sua boca é como se fosse rifle. And you got to put the bullets in your mouth. Você tem que colocar as balas na sua boca. What are the bullets? O que são as balas? God's word. A palavra de Deus. Then you fire them out your mouth. Então você abre a boca And they hit the e devil. vai soltar e atingir a Satanás. They hit sickness. Vai atingir a doença. They hit poverty. Vai atingir a pobreza. They hit every mountain. Vai atingir todas as montanhas. And they crush them. E isso vai cair por terra. And you're E victorious. você então será vitorioso. Amen. Amém. Hallelujah. Amém. So this is the armor of God. Isso é a arma de Deus, as armaduras de Deus. Now verse 18, Versículo 18. I like to include that. Eu quero incluir isso para vocês. Some people don't include verse 18. Muitas pessoas não querem incluir a armadura de Deus no versículo 18. They say that's not
part of the armor. Isso não faz parte da arma. Alguma pessoa fala assim. But I believe that prayer is part of our armor. Eu creio que a oração faz parte das armaduras de Deus. Let me give an example. Vou te dar exemplo. Today in the army, Hoje no exército, they'll use radios. eles usam rádio. The army men will talk on the O radio. o soldado do exército está sempre falando no rádio. They'll talk to headquarters. Ele fala então para a sua central de comunicação. And the headquarters will talk back to E a them. central de comunicação volta a comunicar com ele. That radio is part of their armor. Esse rádio faz parte da arma. That radio is very important. O rádio é muito importante. Now, for the Christian, Para o crente, our radio is o prayer. nosso rádio é oração. We talk to headquarters. Nós falamos com nossa central. And headquarters talks to E us. nossa central fala conosco. That's very important. Isso é muito importante. Because God will speak to you in prayer. Deus vai falar com você. Você fala da terra, Deus fala com você. And He'll say, go over here. Então Deus fala, vai desse caminho. And if you'll go over Então there, você vai, se você for para lá, you'll win the war. e você então vai ganhar a guerra. If He says go over Se there, Deus falar que você vai ali, then you go over e there. você vai ali, By prayer. por oração. Talking to headquarters. Fala com Deus no central no céu. That's part of your armor. Isso faz parte das armas de Deus. Amen. Amém. Now, too many people think prayer is just one way. Há muitas pessoas que pensam que a oração é um caminho só. They spend all their time talking to Ele God. fala somente, está só falando com Deus, falando com Deus. I don't do that with Santos. Eu não falo isso. Eu não faço isso com meus santos. I don't do that with my wife. Eu não faço isso com minha esposa. I listen. Eu ouço. I listen to my wife. Eu ouço a minha esposa. I listen to Santos. Eu ouço irmãos santos. It's two ways. É dois caminhos. That's the way it needs to be with God. Isso que temos que fazer com Deus. Sometimes you need to just stop and listen. Algumas vezes nós temos que parar de orar e ouvir. You've prayed to God. Orar para Deus. Now He wants to talk to you. Agora Deus quer falar com você. Então você tem que parar e ouvir o que Deus quer falar. Listen. Ouvir. Just listen. Já somente ouvir. God wants to talk to you. Deus quer falar com você. You won't hear it with your physical ears, E você não vai ouvir fisicamente, but you'll hear it in your mind. mas você vai começar a ouvir com a sua mente, You'll hear it in your spirit. com o teu espírito. On the inside, E dentro, God will begin to talk. Deus então vai começar a falar com você. He'll impress you. Vai lhe dar, vai lhe impressionar, vai lhe fazer algo. You'll just have a knowing. Então você então vai ter noção. A thought will come to you. E daquilo que vem, a autoridade está vindo para você. That's the way God talks. Essa é a maneira que Deus fala. That's part of your armor. É a parte da arma. So when you pray, Quando você ora, you need to take some time você tem que pegar algum tempo and just listen. e ouvir. Because He wants to tell you. Porque Deus quer falar com você. He wants to tell you how to be successful. Deus quer falar com você como ter sucesso. He wants to tell you how to make money. Deus quer lhe falar como você fazer dinheiro. He wants to tell you how to have your family blessed. Deus quer lhe falar como a tua família pode ser abençoada. He wants to lead you, Ele quer lhe liderar. and He wants to guide you. Ele quer lhe guiar. Amen? Amém? So what are we saying in this passage? O que nós falamos nessa passagem? What are we saying here? O que eu estou falando aqui? You have been given authority, Deus tem lhe dado autoridade. Você tem que ter autoridade. but you got to put the authority on. Mas você tem que colocar as armaduras de Deus. Don't ask God to do it for you. Não peça a Deus para colocar as armaduras em você. Take the armor, Mas pegue as armaduras, put it on, vista a armadura and speak to the e devil. fala contra Satanás. Put the word of God on it. Põe a palavra de Deus. Speak the word of God. Fala a palavra de Deus. Command him to get out of your way. Manda através da palavra de Deus, Satanás sai do seu caminho. Command him to take his hands off your money. Mande que o diabo tire a sua mão de cima do seu dinheiro. Tell him to take his hands off your job. Manda o diabo tirar a sua mão de cima do seu trabalho. Tell him to take his hands off your children. Mande Satanás tirar as suas mãos de cima dos seus filhos. You do it. Você faça. You do it. Você faça. You do it. Você faça. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Now, this is part of your authority. Isso faz parte da sua autoridade. Now, before we leave Ephesians 6, Antes de nós pararmos em Efésios 5, go back to verse 12. vamos ao versículo 12. It says, we're wrestling against principalities, powers, the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas
desse século contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Now I want you to remember that. Eu quero que você lembre isso. I want you to remember that. Eu quero que você lembre. Because in a moment I'm going to show you another verse. No momento que eu vou mostrar outro versículo para você, It's a verse about the same powers. é versículo que fala a respeito do mesmo poder. I want you to remember who we're wrestling against. Eu quero que você lembre quem luta contra a gente. Now go with me to Ephesians chapter 1. Vamos para Efésios capítulo 1. Chapter 1. 1. Everybody turn to chapter 1. Todos vocês viram a Bíblia no capítulo 1. Now, to understand your authority, Para entender a sua autoridade, you have to understand Jesus' authority. você precisa entender a autoridade de Jesus. Because the same authority that Jesus has Porque a mesma autoridade que Jesus is tem the same authority you é have. a mesma autoridade que você tem. There's no difference. Não há diferença. No difference at all. Não há diferença. You got the same armor. Você tem a mesma armadura, You have the same crown. a mesma coroa, You have the same authority. a mesma autoridade. Jesus gave it to you. Jesus deu para você. Now I want you to see this. Eu quero que você veja isto. Chapter 1, Capítulo 1. and I want to look at verses 20 and 21. Vamos ver versículo 21, 20 e 21. Everybody look in chapter 1, verse 20. Todos vocês olham capítulo 1, versículo 20. It says, the power which he wrought in Christ when he raised him from the dead and set him at his own right hand in heavenly places. Just read verse 20. Que manifestou em Cristo ressuscitando dos mortos, pondo à sua direita nos céus. Now look at verse 20. Olha o versículo 20. When God raised Jesus from the dead, Quando Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, where did he put him? aonde ele pôs Jesus? Where is Jesus? Aonde está Jesus? He's at the right hand Ele está na mão direita, in heavenly places. nos lugares do céu. Now the right hand represents power. A mão direita representa poder. In the Old Testament, No Velho Testamento, when a man would bless his son, quando o homem abençoava seu filho, he'd put the right hand on ele the son. colocava a mão direita sobre o seu filho. He'd always use the right hand. Todas as vezes ele usava a mão direita. He put the right hand on the older son. Ele colocava a mão direita no filho mais velho para abençoar o filho. The older son would have the right hand on his head. O filho velho tinha a mão direita de seu pai sobre ele. That represented the greatest blessing. Isso significava que a grande bênção That represented the power. representava o poder. Now look at verse 20. Olha o versículo 21. It says, when Jesus was raised from the dead, he sat at the right hand in heavenly places. Que manifestou Jesus Cristo ressuscitando os mortos e pondo a sua direita nos céus. Now where is that? Onde é isto? Where is it? Onde é isto? Look at the next verse. Olha o próximo versículo. Verse 21 Versículo 21. says, far above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this world, but in the one that is to come. Acima de tudo, principado, poder, potestade e domínio, de todo nome que nomeia, não só nesse século, mas também no século vindouro. Amen. Amém. In other words, Jesus is far above. Em outras palavras, Jesus está acima de nós. He's far above. Está acima de nós. What's he far above? Por que está acima de nós? Look at verse 21. Olha o versículo 21. All power, Todo poder, all principality, todo principado, the same powers we read about in Ephesians 6. o mesmo poder que nós falamos a respeito de Efésios capítulo 6. Remember chapter 6 Lembra capítulo 6? said we're wrestling. Nós estamos lutando, We're wrestling against those powers. lutamos contra esses poderes. We're wrestling against those demons. Nós lutamos contra esses demônios. Now look in verse 21. Olha o versículo 21. Chapter 1, Versículo 1. verse 21. Versículo 21. It says Jesus is far above them. Diz que Jesus está acima de tudo. He's far above them. Está acima de tudo. And he's also far above every name. Ele também está acima de todos os nomes. Every name. Acima de todos os nomes. Every name. Acima de todos os nomes. Every name. Acima de todos os nomes. Now what does that mean? O que significa isto? Cancer is a name. Câncer é um nome. Disease is a name. Doenças é um nome.
Poverty is a name. Pobreza é um nome. Everything has a name. Tudo tem um nome. And this says Isso fala Jesus is above que every Jesus name. está acima de todos os nomes. So when the devil attacks Quando you, o diabo te ataca, call it by name. chama ele por nome. Put a name on it. Põe nome nele. Name it. Nome. Is it sickness? Doenças, Is it poverty? pobreza, Is it hatred? ódio. What's the name? Qual é o nome? Now, if it can have a name, Se tem um nome, it says Jesus is above it. então Jesus está sobre esse nome. Amen? Amém. Jesus is above every Jesus name. está acima de todos os nomes. Every name. Todos os nomes. Now follow me. Siga-me. Listen. Ouça-me. You say, oh, that sounds wonderful. Isso está parecendo muito bom. Jesus is way up there, Jesus está acima ali, but I'm way down mas eu here. estou aqui esperando embaixo. Jesus is far above. Jesus está muito longe, acima de nós. Oh, how wonderful. Quão maravilhoso é. But I'm down Mas here. eu estou aqui embaixo. No, you're not. E eu não sei. No, you're not. Você não sabe? No, you're not. Você não sabe? I'm going to show you something Eu quero lhe wonderful. mostrar alguma coisa muito maravilhosa. I want to show you something wonderful. Eu quero lhe mostrar alguma coisa maravilhosa. Look in chapter 2. Olha capítulo 2. Look in chapter 2. Olha capítulo 2. And let's look at verses 5 and 6. Versículo 5 e 6. Look at verse 5. Olha o versículo 5. Even when we were dead in sins, he hath quickened us together with Christ. By grace you are saved, and hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo pela graça, sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amen. Now look at Amen. verse 6. Olha o versículo 6. It says, who is up there? Quem está ali em cima? Not just Jesus. Não somente Jesus. Look at verse 6. Olha o versículo 6. You've been put there. Vocês também foram colocados lá em cima. You've been raised into heavenly places. Nós estamos levantados nos lugares celestiais dos Verse céus. 6 says you're sitting with Jesus. Versículo 6 diz que nós estamos sentados junto com You're Jesus. sitting with Jesus. Nós estamos sentados junto com Jesus. You are. Nós estamos. You are. Nós estamos. Now, what does that mean? O que significa isto? If you're sitting with Jesus, Se você está sentado junto com Jesus, go back to chapter 1. olha, vamos voltar para capítulo 1 Look at verse 21. e olhar versículo 21. You are far above all power. Nós estamos com todo o poder. You are far above all Nós principality. estamos com todo o poder sobre toda a potestade. You have power over every name. Nós temos poder sobre todos os nomes. Every name. Sobre todos os nomes. You have the power. Nós temos o poder. Amen. Amém. Amen. Amém. There is no difference. Não há diferença. You're sitting in the same place that Jesus Nós estamos is. sentados nos mesmos lugares com Jesus. You say, how can that be? Como eu posso estar ali? The mercy of God. Através da misericórdia de Deus. The love of God. Através do amor de Deus. He loved us when we were Ele sinners. ama-nos quando nós o recebemos. Not only did he forgive you, Não somente nos perdoa. that would have been enough, Isso não é o suficiente. but when he forgave you, Quando Ele nos perdoou, he raised you up Ele nos levantou para cima. and he seated you in heavenly Ele nos places. colocou no lugar sentado nos lugares celestiais no céu. The same place as Ao Jesus. mesmo lugar que está Jesus. You're right there. Nós estamos ali também. Far above Acima de tudo. all power. Acima de todos os All poderes. authority. De toda autoridade. You have it. Nós temos. Amen. Amém. Are you seeing what I'm talking about? Você está entendendo o que eu estou falando? Are you seeing what I'm talking about? Está recebendo? Now, what you have to do O que você tem que fazer? is you have to use your power. Tem que usar o seu poder. You have to use your power. Usar o seu poder. Let me give you 7 things to use. Deixa eu dar 7 pontos como para você usar. Write these down. Escreva isso embaixo. Number 1, use the name of Jesus. Número 1, usar o nome de Jesus. You need to use the name of Jesus. Usar o nome de Jesus, número 1. That's the first thing. É a primeira coisa. It says the name of Jesus has power. O nome de Jesus tem poder.
Every demon knows the name Todos of os Jesus. demônios conhecem o nome de Jesus. When you use the name of Jesus, Quando você usa o nome de Jesus, it's just like Jesus. seria você como se fosse Jesus? You see, if Brother Santos wanted to, Se o irmão Santos quer você he could take me down to his bank e me levar, vamos dizer, para o seu banco, and he could tell the banker, ele pode dizer para o banqueiro, he says, I'm going to give Jason the eu vou authority dar autoridade para Jason to sign his name. para assinar seu nome. When Jason signs his name, Quando Jason assinar seu nome, it's just like Santos's isso name. vai ser como eu Espírito Santo nome. And if I filled out the papers, Quando eu vou encontrar, eu assino o papel, I could use my name, eu uso meu nome também. but it would have Santos's name. Mas eu vou ter o nome dos santos também. That's what Jesus did. Isso foi o que Jesus fez. You get to sign the name of Jesus. Você tem que ensinar o nome de Jesus. You can sign the name of Jesus. Você tem que ensinar em nome de Jesus. Amen. Amém. Number 2, Número 2. you need to use the Word of God. Você precisa usar a palavra de Deus. The Word of God has power. A palavra de Deus tem poder. That's your authority. É sua autoridade. That's your sword. É sua espada. So use it. Use. The third thing, A terceira coisa é you need to use your faith. usar a sua fé. Develop your faith. Desenvolver sua fé. Faith is your shield. A fé é o seu escudo. With faith, you can do anything. Com a fé você poderá fazer tudo. You can move mountains Você poderá mover montanhas. with your faith. Com a sua fé. Number 4, Número 4. use confessions. Use a confissão. Confessions are A important. confissão com a sua boca. If you speak negative, Se você fala negativo, that's what you'll have. você vai ter coisas negativas. If you speak Se positive, você fala positivo, that's what you'll have. você vai ter coisa positiva. If you speak good Se things, você fala boas coisas, you'll have good você vai things. ter boas coisas. What you say with your mouth O que você fala com a sua boca is very é important. muito importante. Now, I want to give you a verse for that. Quero dar um versículo para isto. Don't turn there, Não vire, não olhe lá na Bíblia. but I want to give you a verse for Mas that. eu vou dar os versículos para esses pontos. Revelation 12, Número 4, ponto 4, Apocalipse capítulo 4, verse 11. versículo 11. That's for your confession. Isso é para a chave número 4, For your confession. para a sua confissão. Revelation 12, Apocalipse capítulo 12, 12, verse 11. versículo 11. Chapter 12, Capítulo 12, verse 11. versículo 11. It tells about the importance of your confession. Isso fala nesse lugar, não vire na Bíblia agora, não olha na Bíblia. Isso fala a respeito da nossa confissão. It says they overcame the devil Isso vai fazer-nos vencer a Satanás by the blood através do sangue and the word of their e testimony. através da palavra do testemunho. What you say out of your mouth Aquilo que nós falamos com a nossa boca can defeat the devil. pode derrotar a Satanás. Now, the fifth thing you can use, A terceira, the fifth thing, a quinta, are chave- mental pictures. a fazer uma mental fotografia. Mental pictures. Uma mental fotografia. Whatever you see in your mind Aquilo que você vê com a sua mente is what you'll have. é aquilo que você vai ter. If in your mind you see pictures Se of evil, você na tua mente vê fotografias de coisas do diabo, that's what you'll have. aquilo que você vai ter. Let's consider adultery. Vamos considerar adultério. Somebody who pictures adultery, Alguma pessoa está pensando em adultério na mente. they always see it in their mind. Na tua mente dele ele está sempre vendo adultério. Guess what they'll have one day? Então dia ele vai cair em pecado de adultério. They'll have that. Não tenha isso. But if you picture in your mind Agora se você tem na tua mente the blessings of a God, bênção de Deus, money, dinheiro, healing, cura divina, happiness, satisfação, your family being a sua blessed, família sendo abençoada, see it in your mind, vê na tua mente. that's what you'll have. Então você vai ter isto. The Bible has a lot to say about the A mind. Bíblia tem muita coisa a falar a respeito da mente. It says renew your mind. A Bíblia diz renovar a sua mente. Let your mind be renewed, Deixe que tua mente seja renovada. not with worldly thoughts, Não a respeito do que o mundo pensa, with God pictures. mas a respeito das fotografias de Deus na tua Amen. mente. Amen. Amém. Number 6, Número 6. use your commanding power. Use a sua força poderosa. Your commanding power. Use a sua força The poderosa. Bible says you have the power to bind and to loose. A Bíblia diz que nós temos força para atar e desatar. You've got the power.
Nós temos o poder. So bind the devil Nós podemos atar a Satanás and loose the blessings of e God. nós podemos soltar as bênçãos de Deus sobre nós. Loose them Nós podemos to soltar come to your life. as bênçãos de Deus para vir para a nossa vida. Amém. Amém. And the last one, O último, number 7, número 7. use the whole armor of God. Use toda a armadura de Deus. Use the whole armor of God. Use toda a armadura de Deus. Sometimes in the morning, Algumas vezes de manhã, I say this out loud, eu falo isso muito alto. just like I'm dressing myself. Assim como se eu estivesse vestindo a mim mesmo. I say it out loud. Eu falo isso alto. I say, Father, Pai, I put on the belt of truth. eu ponho agora o cinto da verdade. Father, Pai, I put on the breastplate of eu righteousness. ponho agora a justiça, a couraça da justiça. Father, Pai, I put on the preparation of the eu gospel. ponho agora toda a preparação do Evangelho. Today I'll walk in the gospel. Hoje eu caminho no Evangelho. Father, Pai, I put on the helmet of eu salvation. ponho agora o capacete da salvação. Father, Pai, I take my shield of faith. eu ponho agora meu escudo da fé. Father, Pai, I take the sword of the eu ponho Spirit. agora a espada do Espírito. Father, Pai, I pray today, eu oro hoje. and I listen today. Eu I listen today. ouço hoje. I say it out loud, Eu falo isso alto. just like I dress myself Como physically. assim? Como se eu visto-me fisicamente toda manhã? Toda Dress- manhã eu visto. I dress myself Eu spiritually. visto também espiritualmente toda Amen. manhã. So I've given you 7 things. Eu dei 7 chaves para vocês. Use the name of Jesus, Usar o nome de Jesus, the Word of God, a palavra de Deus, your faith, a sua fé, your a confessions, confissão, your mental a sua pictures, mental picture, your commanding fotografia, o comandar o poder and the whole armor of e God. todas as armaduras de Deus. You have more authority than you ever dreamed of. Você tem mais poder do que você nunca pensou. Jesus gave you the crown of glory. Deus nos deu a coroa de glória. He wants you to have dominion. Ele quer que nós tenhamos domínio. That was God's plan in Genesis, Esse é o plano de Deus em and it's Gênesis. the same plan right É o now. mesmo plano agora. Use it. Use. Use it. Use. Use it. Use. Use it. Use. Amen. Amém. Amen. Amém. Well, let's stand up Vamos levantar. and let's close with prayer. Vamos orar. Oh, thank you, Jesus, for our authority. Obrigado, Jesus, pela nossa Oh, autoridade. thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Amen. Amém.